Graça e paz, queridos. Graças a Deus por mais um dia, mais uma quarta-feira. Estamos aí no meio da semana de número 7. No meio das semanas já, irmãos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos ler Levíticos 17, 18 e 19. É isso, 17, 18 e 19. Fazer a leitura aí de 3 capítulos hoje do livro de Levíticos. Amém? Estamos aí lendo aí o livro de Levíticos, buscando entender o sentido, o motivo de Deus ter exigido do povo as leis, né? E estamos aí. Amém? Glória a Deus. Agora, nós vamos ler o 17. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento, meu Pai, de leitura da tua palavra. Peço a ti, Senhor, de sabedoria, de revelação da tua palavra. Revela o teu coração, meu Pai. Revela o teu coração. Revela aquilo que está por detrás, meu Pai, da lei. Aquilo que está por detrás da letra. Revela, Senhor, o sentido de cada lei que o Senhor estabeleceu, meu Pai. Qual era a tua intenção, Senhor? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá? 17, Levíticos 17, verso 1. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão e a seus filhos e a todo o povo de Israel. Isto é o que o Senhor ordenou. Se algum israelita de nascimento sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito em qualquer lugar dentro ou fora do acampamento, em vez de levá-lo à entrada da tenda do encontro e apresentá-lo como oferta ao Senhor, será tão culpado quanto um assassino. Derramou sangue e será eliminado do meio do povo. A finalidade é evitar que os israelitas sacrifiquem animais em campo aberto. Isso garantirá que levem os sacrifícios ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, para que ele os apresente ao Senhor como ofertas de paz. Então, o sacrifício de animais era uma lei estabelecida para o sacerdote, era uma função estabelecida para o sacerdote, e nenhum israelita tinha esse direito de sacrificar animais. Por isso que Saul, lembra do rei Saul? Foi sacrificar lá, porque ele estava vendo o povo sair, se retirar, e ele estava tão preocupado com a aceitação do povo sobre o seu reinado, que o povo começou a sair, ele estava esperando Samuel. Samuel chegou logo após Saul sacrificar. E aí o reinado de Saul foi reprovado pelo Senhor. Está aqui, ó, a lei falando que nem o israelita pode sacrificar animais. Então, foi por isso que o reinado de Saul foi cortado por Deus. Voltando aqui no versículo 5. Versículo 6. Então, o sacerdote derramará o sangue no altar do Senhor à entrada da tenda do encontro e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não deverão mais oferecer sacrifício a ídolos em forma de bode, cometendo prostituição. Essa é uma lei permanente para eles e deverá ser cumprida de geração em geração. Por que o bode? Porque já tinha um ídolo, né? Já tinha um ídolo pagão que
era adorado em forma de bode, lá daquelas regiões, né? Os cananeus. Deles também a seguinte ordem: se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês apresentar um holocausto ou sacrifício, mas não trouxer a entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado no meio do povo. Normas sobre o sangue. Versículo 10. Se algum israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês comer sangue sob qualquer circunstância, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, nem vocês, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês sair para caçar e matar um animal ou uma ave que lhes é permitido comer, deixará o sangue do animal escorrer e o cobrirá com terra. A vida de toda criatura está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, pois a vida de toda criatura está no sangue. Quem consumir sangue será eliminado. E se um israelita de nascimento ou morrer, ou um estrangeiro comer a carne de um animal que morreu de forma natural ou foi despedaçado por animais selvagens, lavará as roupas e se banhará com água. Ficará cerimonialmente impuro até o entardecer, mas depois disso está puro. Se contudo não lavar as roupas e não se banhar, será castigado por causa de seu pecado. Amém? Então o sangue está na vida, né? A vida do nosso corpo, o nosso corpo sem sangue não subsiste. E sangue é vida. Por isso que Jesus, ele entregou todinho o seu sangue na cruz do Calvário para nos remir os nossos pecados, né? Se o sangue do animal era poderoso o suficiente para perdoar os pecados dos homens, imagine o sangue de Jesus Cristo. É poderoso para perdoar o pecado de toda a humanidade. E de uma vez por todas. O sacrifício era uma vez por ano. O sumo sacerdote ir lá oferecer o cordeiro uma vez por ano e adentrar o Santo dos Santos. Mas Jesus Cristo não. Uma vez só que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, já basta, é o suficiente para que toda a humanidade venha a ser perdoada dos seus pecados. Vamos lá, moralidade sexual e outras questões práticas. Vamos lá, no capítulo 18 de Levítico. Agora é pesado, hein? Isso aqui é motivo de discórdia aí na internet. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde os estou levando. Não imitem o estilo de vida deles. Obedeçam aos meus mandamentos e estatutos e cumpram meus decretos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Jamais tenham relações sexuais com uma parenta próxima, pois eu sou o Senhor. Não desonre seu pai, tendo relações sexuais com sua mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com nenhuma das esposas de seu pai. Por isso desonraria seu pai.
Não tenha relações sexuais com sua irmã ou meia-irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, nascida em sua casa ou em outra casa. Não tenha relações sexuais com sua neta, filha de seu filho ou de sua filha, pois com isso você desonraria a si mesmo. Não tenha relações sexuais com a filha de nenhuma das esposas de seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de seu pai, pois ela é parenta próxima de seu pai. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de sua mãe, pois ela é parenta próxima de sua mãe. Não desonre seu tio, irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com sua nora, ela é mulher de seu filho, de modo que você não deve ter relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher de seu irmão, pois desonraria seu irmão. Não tenha relações sexuais com uma mulher e a filha dela, e não tome a neta dela, filha do filho ou da filha dela, e tenha relações sexuais com ela, pois são parentes próximos. Isso é perversão. Enquanto sua esposa estiver viva, não se case, nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois elas se tornariam rivais. Não tenham relações sexuais com uma mulher durante o período de impureza menstrual dela. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Algumas práticas sexuais em adoração a ídolos, juntamente com o sacrifício de criança. Por quê? Uma vez que você tem uma relação sexual com um parente, e esse parente engravida, geram filhos, esses filhos serão consagrados a Moloque, né? É o que está escrito aqui, ó. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido. Que filho meu? Um filho meu com uma parente, com o que está com essa lista aqui anterior. Se eu tiver com essa lista anterior, filho com tia, com prima, né? Não pode, com madrasta. Essa criança será oferecida a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Há essa tese, né, de que filhos vindo de relações sexuais com parentes, de parentes, seriam oferecidos de sacrifício a Moloque. Também há uma tese, né, que segue que no versículo 22, não pratique a homossexualidade, tendo relações com outro homem como se fosse com uma mulher. Isso é detestável. Então, há uma tese dizendo também que esse verso 21 é apenas uma lei isolada. Não acredito. Acredito que tudo tem um sentido, tudo tem um propósito, né, de estar aqui na palavra, de estar aqui na Bíblia. Então, eu acredito que eu ter relações sexuais com a mulher do meu próximo e gerar filhos nela, aqueles filhos são fruto de um pecado e seria consagrado em sacrifício a Moloque. Vamos lá, cada um tem um entendimento acerca desse assunto, né? Não vou entrar nessa questão aqui.
no versículo 23. Homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal. E mulher nenhuma deve se oferecer para um animal macho para ter relações com ele. Isso é depravação. Bom, aqui lá no versículo 22, quando fala da prática da homossexualidade, fala que é detestável, né? Deus detesta essa prática. Deus detesta a prática, mas ama o pecador. Deus detesta o pecado, a prática daquele pecado. Mas o pecador em si, Deus ama. Amém? É importante que a pessoa que é homossexual tem essa prática, ela precisa entender que o que ela está fazendo, o que ela está praticando, Deus está detestando. Porém, ela continua sendo amada por Deus. E tudo que Deus espera é o arrependimento dos nossos pecados. Vamos lá. Versículo 24. Não se contaminem de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas, uma vez que a terra toda foi contaminada. Castigarei seus habitantes, farei a terra vomitá-los. Obedeçam aos meus decretos e aos meus mandamentos, estatutos. Não cometam nenhum desses atos detestáveis. Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todos esses atos detestáveis são praticados pelos povos da terra para onde eu estou levando. E foi assim que a terra ficou contaminada. Por isso, não contaminem a terra e não lhe deem motivo para vomitá-los. Como fará com os povos que agora vivem ali? Quer dizer, todas essas leis era porque o povo cananeu, para onde eles iam morar na terra de Canaã, praticava tudo isso aí. Isso já estava no limite. Deus já não estava mais suportando. A terra já não estava mais suportando o pecado. Porque quando nós cometemos pecado, a terra é contaminada. Certo? A terra é contaminada com a prática do pecado. E aí, irmãos, quanto mais for o pecado, quanto mais pecado, mais a contaminação. E aí vem o juízo de Deus. Quando Deus decide que Israel vai habitar na terra de Canaã, é porque os cananeus estavam no limite da prática do pecado. Estava no limite. E a terra já estava vomitando, já estava perto de vomitar os habitantes lá, os cananeus. Vamos lá. Quem cometer algum desses pecados detestáveis será eliminado do meio do povo. Portanto, obedeçam às minhas instruções e não se contaminem por adotar alguma dessas práticas detestáveis dos povos que viveram na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. No capítulo 19, Deus vai pedir, né? Deus vai chamar as pessoas, os israelitas, à santidade, amém? Por quê? Sem santidade, né? Sem santidade ninguém virá ao Senhor. Mas uma conduta pessoal em santidade. Capítulo 19, verso 1. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel. Sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Mostrem respeito, cada um de vocês, por sua mãe e por seu pai. Guardem também meus sábados, eu sou o Senhor, seu Deus. Não depositem sua confiança em ídolos. Vamos lá. Nem façam para si imagens de metal representando deuses. Eu sou o Senhor, seu Deus. Quando sacrificarem uma oferta de paz ao Senhor, apresente-na de forma apropriada.
para que sejam aceitos. Comam o sacrifício no mesmo dia em que o oferecerem, ou no dia seguinte. O que restar até o terceiro dia será completamente queimado. Se algo do sacrifício for comido no terceiro dia, estará contaminado e não será aceito. Quem o comer no terceiro dia será castigado, pois contaminou aquilo que é santo ao Senhor, e será eliminado do meio do povo. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de uva, cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Você vê que aqui ele fala, né? Porque Deus, ele quer que todos venham ser abençoados. Ele já te deu uma colheita farta. E aí, por um acaso, cair no chão, não é para você pegar. É para o estrangeiro, é para o pobre, para o necessitado. Você vê que Deus, ele sempre tem um olhar de misericórdia para todos. Para aquele que está produzindo, né? Para aquele que é pobre, para aquele que é estrangeiro. Deus, ele atende todos. Fazendo assim, todos serão supridos. Todas as necessidades serão supridas de todos. No verso 11. Não roubem, não mintam, nem enganem uns aos outros, não desonrem o nome do seu Deus, usando-o para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Não explorem, nem roubem o seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Quer dizer, seja pontual nos pagamentos. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelos pecados deles. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam a todos os meus decretos. Não cruzem dois animais de espécies diferentes. Não plantem em seu campo duas espécies de sementes. Não usem roupas tecidas com dois tipos de pano. Se um homem tiver relações sexuais com uma escrava, cuja liberdade não foi comprada, mas que está prometida para ser mulher de outro, indenizará totalmente o senhor da escrava, uma vez que ela não é livre. Nem o homem nem a mulher serão mortos. O homem levará um carneiro como oferta pela culpa e o apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e seu pecado será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem árvores frutíferas de todo tipo, não colham os frutos nos 3 primeiros anos. Considerem esses frutos proibidos e não os comam. Precisava, né, de 3 anos ali de santificação, né, da terra, da colheita, dos plantios. No 4º ano, consagrem toda a colheita ao Senhor, como uma celebração de louvor. Por fim, no 5º ano, vocês poderão comer os frutos. Se procederem desse modo, sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não comam
carne em que ainda houver sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem raspem a barba rente à pele. Você vê que os judeus judeu, né, israelita, ele não tem a barba feita, né? Era um estilo, né, de vida, ó. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem raspem a barba rente à pele. Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo, nem marcas na pele. Eu sou o Senhor. Fala de tatuagem. Não é para fazer tatuagem. Não é para fazer marcas na pele. De mortos, né? De mortos. Ó. Vai prestar homenagem na pele. Ninguém contamine sua filha tornando-a uma prostituta, pois a terra ficaria cheia de prostituição e perversão. Guardem meus sábados e tratem meu santuário com reverência. Eu sou o Senhor. Não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Levantem-se na presença dos ídolos e honrem os anciãos. Levantem-se na presença dos idosos e honrem os anciãos. Temam o Senhor, seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra. Tratem-no como se fossem israelitas de nascimento e amem-nos como a si mesmo. Lembre-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não usem medidas desonestas ao medirem comprimento, peso ou volume. Suas balanças e seus pesos devem ser exatos, assim como suas vasilhas para medir produtos secos ou líquidos. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todos os meus estatutos postos em prática. Eu sou o Senhor. Por isso que Jesus ele citou, né, que cumprindo os 2 mandamentos principais, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Cumprindo esses 2, à risca, todas essas leis serão cumpridas automaticamente. Todas as leis. Amém, irmãos? Até aqui. Amanhã nós daremos continuidade e veremos aí alguns castigos aí pela desobediência. Irmãos, é terrível. É terrível. Amanhã nós vamos ler no capítulo 20. Amém? Compartilha esse vídeo. Se inscreve aí no meu canal, me ajuda a crescer aí, me ajuda esse canal a crescer. Mais pessoas venham ser alcançadas aí e venham ser encorajadas a ler a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta.